Bom dia a todos. Vamos para mais um devocional com Deus à luz da palavra. Peço licença para adentrar na tua casa mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus. Feche os seus olhos aí na sua casa. Vamos elevar a Deus uma oração. Senhor Deus e Pai, Senhor, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo que tu és, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Senhor, obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede. Senhor, Tu és, Pai, o Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. Tu és o Deus que pode o impossível, Senhor. E nós te louvamos e te engrandecemos, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Alfa, o Ômega, o início e o fim. Tu és o grande eu sou. Tu és onipotente, onipresente, onisciente. Ah, Senhor, e eu te peço que onde essa mensagem chegar, que haja transformação. E que aqueles que estão mortos espiritualmente, que passem a ter vida e vida em abundância, Senhor. Que a venda dos olhos seja arrancada, Pai. E que as pessoas possam ser tocadas pelo Teu amor. Pai, traz revelação da Tua palavra, Pai. Revela a eles, Pai, o Teu sobrenatural. Traz cura, traz libertação, Senhor. Traz paz e alegria aos corações. Em nome de Jesus, te louvo e te agradeço. E hoje nós vamos ministrar João, continuando no capítulo 3 ainda, tá? A partir do versículo 22, outro testemunho de João Batista. Acompanhe lá com a sua Bíblia. E depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia. Estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, da qual tu deste testemunho, e ei-lo batizando, e todos vão ter com ele? E João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos que sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todo aquele que vem da terra. É da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha que palavra tremenda, né? Então aqui, João Batista, né? Já desde o início de João, lá quando João Batista, ele batiza Jesus, ele já tem uma revelação, né, do próprio Deus, do próprio Espírito Santo, de que Jesus era o Cristo. E aqui ele testifica, né, para os seus discípulos. Então ali, Jesus, então mais para frente, ali no nosso último devocional, Jesus estava ali numa conversa com Nicodemos, né? Nicodemos foi até ele e Jesus explicou ali para ele a necessidade do novo nascimento, do batismo nas águas e no Espírito. E aqui os discípulos, né, de João, que vem a ele perguntar sobre o testemunho de Jesus, né? E ali diz: foi Jesus com seus discípulos para a terra de Judéia e estava ali com eles e batizava. Então Jesus foi batizado e ali, né, Jesus ali com os seus discípulos também estava batizando.
E João também continuava o seu ministério, né? Também ali batizando em Enom junto a Salim. Porque ali havia muitas águas e vinham ali e eram batizados. Então João também ali deu continuidade ao seu ministério, né? Porque ali, segundo a palavra, né, João ainda não havia sido lançado na prisão. Amém? Então ali houve uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Que tipo de purificação? A purificação através das águas, né? Através do batismo. E foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando e todos vão ter com ele. Então, os discípulos de João estavam assim, né? Não estavam entendendo, né? Por que as pessoas estavam indo sendo batizadas por Jesus? Estavam indo ter com ele, né? Porque tamanha era a sabedoria do Senhor Jesus. E João ali, né? Com toda a revelação dada por Deus, ele diz, né? O homem não pode receber coisa alguma se ele não for dada do céu. Então João ali estava testificando que o Filho do Homem, né? Jesus, ele não poderia dar nada dele mesmo, né? E o que ele estava dando tinha que vir do céu, né? Tinha que ter sido dada do céu. E ali vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Então aqui João está falando de qual é o seu ministério, né? Que ele não era o Cristo, mas ele foi enviado antes de Cristo para anunciar a vinda de Cristo, a vinda do Messias. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que ele assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo, assim, pois já essa minha alegria está cumprida. Então ele entendeu ali que ele realmente era o amigo do esposo. E quem era o esposo? Cristo, né? E a esposa, a igreja, né? E diz ali, e é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então João entendeu plenamente qual era o ministério dele. Ele veio antes de Jesus. E a função de João ali, né, estava se cumprindo, né? Que era ali ter batizado Jesus, que era continuar ali pregando a palavra e ministrando e batizando. Mas Jesus veio, então ali ele mesmo ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Jesus estava ali apenas no início do seu ministério, né? E João já estava ali já no ministério dele e ali estava se cumprindo, né, no batismo ali de Jesus. João estava ali findando o seu ministério, o ministério de Jesus estava apenas iniciando. Amém, glória a Deus. Então, João entendeu plenamente qual era o ministério dele e Cristo ali estava iniciando a obra que ele tinha que fazer nessa terra. E era importante que João diminuísse para que Jesus pudesse crescer, para que a glória de Deus viesse através, né, dos sinais e maravilhas a qual Jesus, né, estava operando ali já naquele meio. Amém? E ele continua dizendo: aquele que vem de cima é sobre todos. Por que vem de cima? Porque veio do céu. E João sabia disso. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos, né? Deus está acima de tudo e de todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Então aqui ele está falando, né? E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. Então Jesus traz o testemunho e testifica dele mesmo, né? E do que ele viu no reino de Deus. Mas muitos não aceitam o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, este confirmou que Deus é verdadeiro. Então aquele que aceitou, né? Muitos não aceitaram o testemunho de Cristo, mas aquele que aceitou, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Esse creu que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida, né? Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, né? E João tinha plena consciência disso, que Jesus era o Filho de Deus. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Olha que revelação tremenda que João estava tendo, né, de Jesus. O Pai, Deus, né, que ama o seu Filho, Jesus, e todas as coisas entregou nas suas mãos, que foi o que Deus fez para com Jesus.
E João tinha plena consciência e revelação disso. E ele continua dizendo: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então Jesus está confirmando aqui: aquele que crê no Filho, que é Jesus, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Por que não verá a vida? Porque está morto espiritualmente. Vive na terra uma vida sem Deus, então está morto espiritualmente. E se não crer no Filho de Deus, não verá a vida, porque a vida ela está em Cristo. Cristo é vida, Cristo trouxe vida, Cristo venceu a morte. E somente aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Amém? Aquele que não crê, infelizmente, estará, condenado à morte eterna sem Deus. Mas aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Que palavra tremenda para o dia de hoje, não é mesmo? Que vocês tenham aí um dia grandemente abençoado. Lembre-se que você é especial para Deus. E amanhã nós voltaremos com mais um devocional à luz da palavra. Tenham todos um excelente dia.